Boa noite a todos. É uma grande alegria estarmos aqui mais uma vez para fazer um estudo. E a casa nos passou um tema bastante interessante. Mas pedimos que a paz de Jesus esteja com todos e que possamos falar com tranquilidade sobre a dor e a enfermidade em nossas vidas. Porque é um tema assim bastante difícil, né, da gente falar, porque dores nós temos bastante. Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. O nosso planeta Terra, ele está ainda de provas, expiações, caminhando para um mundo de regeneração, aonde o bem irá sobrepor o mal. Mas, por enquanto, estamos assim, meio a meio. Por isso, essa diversidade, essa confusão que nós vivemos no nosso planeta e que nos exige uma religiosidade e muita fé. E o nosso estudo desta noite, nós baseamos no Evangelho segundo o Espiritismo, na revista Espiritismo de A a Z e no livro Ação e Reação, que é a psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Um livro bastante interessante que recomendamos para a leitura. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre o que Emmanuel nos recomenda da dor. Ele fala, a dor vem realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si mesmo. Ou seja, quando nós tivermos mais amor para doar do que inveja, egoísmo, orgulho, enfim, todas essas ervas daninhas que a gente traz de encarnações e encarnações, que a cada uma delas a gente vai burilando. Quando elas já estiverem extintas dentro do nosso coração, dentro de nós, como espíritos imortais que somos, aí nós não teremos mais dor. Mas, por enquanto, a dor, ela vem realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si mesmo. Por que Emmanuel diz isso? Vamos aos alguns conceitos. Conceito de dor. Em sentido geral, é a sensação desagradável e penosa resultante de uma lesão, contusão, ferimento ou mau funcionamento de um órgão. Essa é a dor. O termo também se aplica a sentimentos de tristeza, aflição, mágoa, pesar, que podem repercutir de maneira intensa ou não sobre o organismo, causando mal-estar. Veja como é que a dor ela é extremamente abrangente, né? Ela opera no nosso corpo físico através de uma contusão, de um ferimento, né, de um mau funcionamento de um órgão, mas ela também atua nos sentimentos, na tristeza, na mágoa, na aflição. Então, esse sentimento de dor, poxa, fulano me fez isso, eu fiquei tão magoado, fiquei tão triste, e esse sentimento de dor fica ali guardado em você. E o sofrimento? O que seria? Seria a mesma coisa? Emmanuel nos explica que sofrimento é a dor física ou moral. Ou seja, temos esse sentimento de mágoa, tristeza, pesar, mas também é uma questão moral nossa. Quando enfrentado pelo indivíduo com coragem e resignação, torna-se fator de aperfeiçoamento espiritual capaz de conduzir ao heroísmo e à santidade. Vamos a exemplos. Joana de Ângeles, ela teve várias encarnações e uma delas, ela foi uma sola de um convento, se não me engano, aqui no Brasil, em que os holandeses ou portugueses, estrangeiros, estavam atacando e ela foi defender o mosteiro onde ela
era só, e ela ficou na porta. Aqui vocês não entram. Aí se a senhora não sair, a gente vai matar o povo por Jesus. E ela morreu flechada. Isso foi uma das existências dela. Então isso aí a levou ao heroísmo e ao mesmo tempo à santidade. Quando nós temos uma dor, um sofrimento moral, e nós o enfrentamos com resignação, a gente é sinal que nós estamos evoluindo. Quando uma pessoa, aí vamos pegar o exemplo da mãe, quando uma pessoa nos magoa profundamente, a gente, em vez de ficar triste e ficar ali com aquela dor da mágoa, a gente fala, coitado, ele ainda não aprendeu a ser bom. Olha que diferença. Você não sofre. Você até ora por ele, porque ele ainda acha que magoar as pessoas, ele se sente revigorado. Entendeu? E você, do seu lado, você olha para ele e fala, nossa, ele ainda não aprendeu o que é bom, o que é mal, o que é bem e o que é ruim. Então, essa é a superioridade moral que é proposta para o sofrimento. Aí vamos conversar um pouquinho do seguinte, como é que ele conclui esses conceitos? Quando o espírito estaciona na sua caminhada evolutiva, mostra-se rebelde, indiferente à vida espiritual, negligente do dever do seu aperfeiçoamento moral e intelectual. Aí vem a dor de espetáculo. Está vendo? Então, quando ele estaciona, quando a pessoa está lá, você faz tudo por ela, ele está lá, não vou na casa espírita, não vou em uma religião, não quero, ele está estacionado na sua caminhada evolutiva. Porque ele tem a oportunidade, você já viu quantos e quantos espíritos que querem reencarnar, aí você tem a oportunidade de vir, né? Aquele embriãozinho lá espetou lá o óvulos, fez presente o espírito naquele momento e começou a vida. E aí, gestou 9 meses, nasceu, foi educado, chega na adolescência ou na vida adulta, não quer nada com nada. Perdendo a oportunidade maravilhosa que a espiritualidade lhe concedeu do reencarno. Por que a gente reencarna? Por que temos várias, a doutrina espírita, Kardec, através dos espíritos, nos explica que temos várias oportunidades de evoluir. Por que não evoluímos na espiritualidade? Seria simples. Chega lá, a gente vai da escola, a gente tem uma consciência melhor do que é o bem e o mal, e a gente evolui lá. Sim, evolui lá. Mas ainda somos espíritos em evolução, temos que vir fazer a prova aqui. Temos que reencarnar para que possamos colocar aqui, através das nossas ações, atitudes e tudo mais, que aprendemos. Ou se nós ainda estamos vulneráveis e utilizamos o nosso livre-arbítrio, ao contrário do que nós tínhamos planejado lá em cima. E pode ocorrer, todos nós, ao reencarnarmos, temos um planejamento de reencarnatório. Né? Então a gente sabe mais ou menos que vai nascer na família tal, que vai passar por algumas dores, que você vai passar, vai estudar, vai se formar, vai ser um brilhante profissional. Mas aí você chega aqui, você reencarna, tem toda uma. Socorro. Tem toda uma oportunidade, está aparecendo aqui, está passando. O moral que tem, só ele chegar perto, a tela já apareceu. Então, aí tem toda uma oportunidade. Chega aqui, a gente tem algo que reencarna no nosso chamado livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de escolha. Aí escolhemos, não queremos estudar, não queremos seguir uma religião, não queremos fazer um bem, só queremos ficar com aquela galera lá, né, que não é bem recomendável, perdendo a oportunidade maravilhosa de uma reencarnação. Então, quando o espírito estaciona na sua caminhada evolutiva,
mostrando-se rebelde, indiferente à vida espiritual, negligente no dever do seu aperfeiçoamento moral e intelectual, vem a dor para despertar. Certo? Porque ainda estamos no planeta de provas e expiações. Aí, Emmanuel, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 54, Kardec nos coloca: de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, emanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm as suas causas na vida presente e outras fora desta. O que é a vida presente? Por exemplo, fumo desde os 10 anos. Eu não, por exemplo. Fumo desde os 10 anos. Aí quando chega com 40 anos, né, 40, 50 anos, o pulmãozinho está toda a caixa acústica, assim, mais ou menos. Né? Aí você vai ao médico, o médico fala que você está com problemas no pulmão, que tem que haver uma desintoxicação. Ah, por que Deus fez isso comigo? Mas Deus não, foi você mesmo. Lei de causa e efeito. Você não quis fumar desde cedo? Pois é, o efeito está agora. Então, essa lei de causa e efeito, ela pode ser nessa encarnação atual, ou pode ser o contrário. Numa outra encarnação, você como fumante louco. Aquilo ficou gravado no seu perispírito. O que é perispírito para quem está aqui na casa espírita pela primeira vez? Vou dar uma explicação que a gente fala para as crianças na evangelização. Tá? Nós temos a tomada e temos a luz. E temos um fio que liga a tomada até a luz, até a lâmpada. Esse fio que liga a tomada à lâmpada, digamos que seja o perispírito. Por quê? A tomada pode ser o espírito e a lâmpada é o corpo físico. Entendeu? Então, nós temos o nosso corpo físico e temos o nosso espírito. Como ele é uma matéria extremamente sutil, para que ele possa atuar sobre esse corpo físico, que é extremamente grosseiro, mesmo sendo magrinho como Emerson, mais velho grosseiro, né? Ele tem que ter essa ajuda desse fio semimaterial chamado perispírito. Então, quando nós temos algum problema no nosso corpo físico, seja na encarnação anterior ou seja na atual, está gravado aí na nossa HD. Está gravado lá no nosso HD espiritual, no perispírito. Aí você vem com uma outra encarnação, nunca fumou, odeia cheiro de cigarro e tem um problema sério no corpo. Aí o médico, mas você fumou alguma vez? Não, eu detesto cigarro, nunca fumei nem cigarro, não, nada. Mas é engraçado, você tem uma história interessante. Por quê? Estava gravado lá no seu perispírito, aquilo foi tão forte no seu corpo físico, que ficou gravado no seu perispírito e na sua encarnação seguinte, ele ainda se apresenta. Então, é por isso que fala que tem causas na vida presente e outras fora desta. Aí os sofrimentos são as causas atuais, que são evitáveis. Sofrimento é a doença da alma em desajuste. É o sentimento de angústia, perda de controle, desespero, revolta. A dor são de causas anteriores. Ela pode ser física ou moral. A física é um aviso do nosso corpo de que algo em nós não vai bem e precisa melhorar. Sem ela, abusaremos dos nossos órgãos até o ponto de os destruir antes do tempo. Ou seja, quando a gente abusa de um determinado alimento, aí você fica com o estômago pesado, e fica sentindo dor, e coloca para fora, e tem todo aquele desconforto, né, que é para você lembrar, nossa, acho que eu comi demais, da próxima vez eu vou melhorar. Para isso, entendeu? É a dor física. E a dor moral? Ela faz aflorar nos corações os mais belos sentimentos, mais puras emoções, as mais nobres virtudes. É necessário
para despertar nossos sentidos, para dar a algo a sua beleza moral. Então, quando nós nos despertamos, né, dessa dor moral que nos aflige, a gente está ali florescendo, a gente está dando mais uma beleza à nossa alma. E a dor física produz sensações, e a dor moral produz sentimentos. A física é fácil, aperta, dói, quebra o pé, quebra a mão, tem uma doença que você tem que fazer um tratamento, né, fazer uma série tomar uma série de medicamentos, essa é a dor física. Mas a moral, ela é de sentimento. É difícil, mais difícil de curar, porque não tem remédio. Tem remédio para mágoa? Tem remédio para ressentimentos? Não tem. O que tem, o remédio para a mágoa, para o sentimento, é o amor, é a oração. Né? É mudar o seu pensamento, o seu modo de olhar para aquele que lhe causa aquelas sensações. E Emmanuel nos esclarece que toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é essência, porque ela vem de dentro. Daí a razão porque a primeira vem e passa. Tomou um Dorflexzinho, acabou suas dores nas juntas, né? Depois que a gente entra em 50, 60, antes era primeira, agora é Dorflex, né? Então, aí você passa, toma o remédio e passa. Ainda que se faça acompanhar de transições de morte dos órgãos materiais, e só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. Então, quando nós nos propomos a renovar os nossos sentimentos, a não sentir raiva, a não sentir tanta mágoa, a não se revoltar por tudo, por que eu moro aqui em Resende, que não tem nada, eu devia morar no Rio? Eu, particularmente, atualmente, prefiro morar em Resende, morar no Rio está meio complicado. Né? Por que eu nasci nessa família? Ninguém nasceu na família. Deus não erra o endereço de nascer. Você está na família certa, na hora certa, passando por tudo que você precisa passar para o seu aprimoramento, para o seu aperfeiçoamento moral. Porque o que nós precisamos na espiritualidade? Quando nós retornarmos à época espiritual, não vai perguntar escuta, até que faculdade que você fez, se você fez pós, se você fez doutorado, se você foi legal com os outros, se você não foi, não vai perguntar quantas caridades você fez, quantas vezes você conseguiu perdoar. Difícil, mas pelo menos, se você não perdoar, você orar por aquela pessoa para que ela não te atrapalhe, já é alguma coisa. Você já está orando para ela não te atrapalhar. É meio que pessoal, mas já é alguma coisa. Antes você nem queria saber de orar por ela. Agora você já está orando, pedindo para ela ficar na terra e você passou. E assim a gente vai progredindo, porque nós não damos saltos. A gente não nasce, não começa na alfabetização e no ano seguinte está lá na faculdade. Não, a gente vai pela alfabetização, vai lá, faz todo o primeiro, o curso normal de alfabetização, depois vai para o segundo grau, aí depois é que você vai para o curso superior. E assim é o nosso progresso. Mas você anda mais rápido ou não, repete de ano, se você estuda bem e aprende a matéria, ou se você leva na flauta. Se você leva na flauta, você vai, repete um ano, repete dois, repete três. Aí repete, em vez de fazer o curso básico em 4 anos, faz em 8. Em vez de fazer o segundo grau em 3, você faz em 6. Em vez de fazer a faculdade em 5, faz em 10. Nem a espiritualidade aguenta. Né? Foi de novo. Demora uma existência inteira para se formar. Aí depois se forma já com 50 anos. O mercado é tão mal, imagina que ele no primeiro emprego não conseguiu. Poxa, com 50 anos, repetiu todo
primeiro grau, todo o segundo grau, toda a faculdade, aí o problema é sério. Né? Então, assim somos nós. Se a gente continuar optando sempre por caminhos errôneos, por pessoas que não faz a gente crescer, nós estamos aí repetindo de novo. Mas se a gente optar por ser uma pessoa de bem, do bem, se dedicar a uma tarefa religiosa, né? Por exemplo, a Bíblia recomenda que guardemos o dia de sábado, né? Para a religiosidade. Então, tem algumas religiões, a minha manicure, por exemplo, ela não faz dia sábado, porque a religião dela não permite. Menina, você perde o dinheiro para nada. Manicure não trabalhar sábado é perder, passa dinheiro. E, não, a Bíblia fala que a gente não deve trabalhar no sábado. É uma questão de você compreender o que está escrito. Quando você compreende, quando fala para guardar o dia de sábado, dedique-se a uma religião, um dia na semana. Seja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, enfim, um dia. Tira algum momento para a sua religiosidade, para você se fortalecer espiritualmente. Aí você vai conseguir ultrapassar todas essas dificuldades que a nossa existência opera. E opera porque, como nós estamos no mundo de provas e expiações, e somos espíritos em evolução, nós sempre teremos alguma pendengazinha a resolver. E cabe a nós, a nossa estrutura de fé, de religiosidade, fazer com que esse pequeno detalhe não se torne uma pendenga horrorosa. Se torne um detalhe em que você tenha fé, força e coragem para ultrapassar. E na revista do Espiritismo de Azer, recomenda: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Você olha assim, nossa, que coisa na boca, né? Deus envia a dor, que é uma bênção. É o instrumento invisível que ele utiliza para converter-nos pouco a pouco em raios de luz. Ou seja, coloca um amigo, nasce num lar religioso, nessa medida. Coloca amigos que sempre convidam, vamos para uma cidade, vamos para, se você for de outra religião, vamos para a missa, vamos para o culto, não quer saber disso não. Vamos fazer alguma coisa de bom, vamos lá entregar sopa, fazer isso, fazer um negócio desse, trabalhar para pobre, Deus me livre. Entendeu? Então, aí o que acontece? Ele começa a ter uma. Vamos dar um exemplo, quando eu estou na calma. Nossa, eu vou de sábado à tarde, estou estomacal. Aí, quando é que o amigo convidou para ele fazer um trabalho com ele? No sábado à tarde, ele começou. Dá um dia na telha dele e ele resolve. Aí ele percebe que naquele dia não tem cor. Aí, é o instrumento invisível que ele utiliza para converter-os pouco a pouco em raios de luz. Então, prestemos atenção no que acontece na nossa vida, de bom e de ruim. Se alguma coisa ruim está acontecendo, quando você vira, né, a chave, faz alguma coisa do bem, se aquela coisa ruim perpetua ou se ela começa a sair. Só prestar atenção na sua existência. Aí, nós vamos falar um pouquinho sobre os aspectos da dor. Né? Tem a dor e expiação. André Luiz nos coloca essas especificações. Né? A dor e expiação, ela vem do passado, ela expia. Você está ali, você fez algo que não foi legal e agora você precisa reparar. Por isso que ela é expiação. Você está reparando algo que você já fez. Refere-se à consequência de uma ação passada. É o resgate devido ao mau uso do livre-arbítrio. Então é isso aí. Você fez mau uso do seu livre-arbítrio. Você teve a opção de ir para o lado A, que era o lado bom, ou você resolveu ir para o lado B, que não era tão bom assim. Aí você vai ter umas consequências. Todas as nossas escolhas têm consequências. Aí um jovem, uma vez que trabalhamos com jovens da nossa cidade, aqui na Casa de Glória, que vai reiniciar agora no sábado, às 16 horas, a frente já passa falando,
Perguntou, mas como é que eu vou saber se eu estou escolhendo o caminho do bem ou o caminho do mal? Primeiro, sempre que você tiver uma escolha para fazer, você faça uma oração e peça para que o seu anjo da guarda te ilumine no melhor. Segundo, no fundo, no fundo, no fundo do nosso coração, a gente sabe quando está escolhendo errado. A gente sempre sabe. Por quê? Nosso anjinho da guarda fala assim, Sandy, isso aí não está legal. Aí você escolhe, mas eu estou querendo, isso aí não é legal. Ah, mas eu quero nem saber. Aí o seu anjo da guarda vai fazer assim, ai, como é rebelde. Mas eu vou falar do seu lado, te ajudando. Ele não nos abandona. O nosso, aquele espírito que ele se prontificou a nos ajudar na encarnação, e até mesmo fora dela, que nós chamamos de anjo da guarda, ele nunca nos abandonou. Você que se afasta dele com as suas escolhas, mas ele está sempre do teu lado. Quando ele pode, quando você lembra dele, meu anjo da guarda me ajuda. Estou aqui, você não pediu, então ele não pode interferir, certo? Mas se você pede, ele está do seu lado, sempre, sempre, ele nunca te abandona. Aí, André Luiz nos fala, é a que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. E às vezes o espírito é tão rebelde que ele passa encarnação em encarnação, ainda com resquícios daquela atitude que o fez evoluir. É a libertação de carga que nos entrava no caminho. É reajuste perante a vida, reposição da alma no roteiro certo. É associado com remorso, arrependimento, sentimento de culpa e outros afins. Ela é passageira, nunca é eterna. No momento em que a gente desperta um desses sentimentos de remorso, arrependimento, sentimento de culpa, você automaticamente você quer reparar. Então, por isso, ele não é eterno. Ele passa. Já a dor auxílio, o que é a dor auxílio? É o presente. É o presente. São as prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, seja para evitarmos a queda no abismo da criminalidade ou atenuar nossas faltas. O sofrimento, quando aceita a luz da fé viva, é uma fonte criadora de asas espirituais. Aí vai muito de como a gente recebe determinada doença, determinada enfermidade que nós estamos passando. Eu passei por uma enfermidade bastante grande em 2019 e, graças a Deus, nós tivemos muita ajuda espiritual e vencemos. No ano que vem, se Deus quiser, eu vou receber algo. Nós completaram 5 anos e a gente vai receber algo definitivo. Mas eu faço parte de um grupo de WhatsApp chamado Guerreiros, que são colegas que passaram pelo mesmo problema que nós, ou estão passando, que reclamam, sentem dor, reclamam. Eu nem falo para ela no grupo que eu me senti bombeira, que eu me senti enjoo, que eu me senti nada, porque o pessoal não vai nem acreditar. Vai achar, nossa, essa é a falta. Mas não, eu realmente não senti. Eu não senti todas aquelas sensações que uma pessoa que passa pela quimioterapia sente. Graças a Deus eu não senti. Mas, quando eu fui diagnosticado com esse AD de mão, eu fiquei assim, a gente fica, cara, é forte. Mas na hora eu falei com o médico, estava com o meu esposo, eu falei com o médico assim, a gente falou, passar pela revolta, por medo, de questionamentos, enfim, todas as sensações que todos passam quando são diagnosticados. Aí eu falei, olha, eu acho que não vou passar não. Aí ele, por quê? Não vai. Mas por que você não vai? Porque eu sou espírita, sou estudante da doutrina de Kardec, e a gente aprende, depois de muitos anos de estudo, que se a gente passa por uma enfermidade muito grande, muito difícil, é porque a gente fez uma bobagem muito grande no passado,
E agora a gente precisa resgatar. Então, se eu fiz uma bobagem grande no passado e não fiquei nem um pouco chateado, então agora tem que beber mais na cara e não ficar chateado e encarar. E graças a Deus eu encarei. Então, quando a gente consegue ter fé viva, a gente consegue ultrapassar as dificuldades que nos apresentam. Muitas das vezes, essas dificuldades, essas enfermidades nos levam até a óbito. Mas, se nós tivermos fé, coragem e no nosso plano reencarnatório estiver programado que vamos desencarnar devido a essa enfermidade, pelo menos nós teremos atenuantes quando chegar na espiritualidade. Você encarou com fé, com coragem, fez tudo o que deveria fazer, mas seu corpo físico estava programado a não recuperar-se totalmente, você teria que retornar para resgatar débitos do passado. E isso vai te atenuar também na espiritualidade. Por isso é importante a coragem. Por mais admirável que possa parecer à primeira vista, a dor é apenas um meio de que usa o poder infinito para nos chamar a atenção e, ao mesmo tempo, tornarmos mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual. Porque eu, particularmente, não conheço ninguém que adore, eu estou com dor, que felicidade, eu estou com dor, estou resgatando, estou com dor. Nunca vi ninguém ficar feliz porque está com dor. Quando a dor chega, a gente logo a gente procura amenizar, procura refazer a nossa rota, procura acreditar numa religiosidade, seja ela qual for, e isso nos melhora moralmente, porque é para isso que nós reencarnamos, para que nós possamos nos melhorar moralmente. É isso que o Espírito leva. E a dor evolução? Parece que é engraçado, dor evolução, que coisa mais estranha, né? É o futuro que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem a qual não existiria progresso. Está associado ao esforço e à resistência ao meio positivo. Tem existência permanente, embora variável segundo as experiências vividas pelo espírito. Acompanha o desenvolvimento, é sua indicação, é sinal de dinamização, inevitável manifestação de crescimento. Aí você vai dizer, não entendi nada. Mas é simples, vou dar um exemplo. A dor evolução, que é de fora para dentro, é quando você nasce, por exemplo, ou convive no meio hostil. Guerra do Ucrânia. Como aquele país está acabado. A cada dia a gente ouve, a gente vê na televisão notícias que devastou tal cidade, morreram 1.000 tantos, morreram 2.000, 10.000, mas lá tem pessoas que são resistentes e que estão trabalhando para ajudar aqueles irmãos que, como ele, estão lá em sofrimento. Mas ele não se deixou levar pelo sofrimento total. Ele ainda tem capacidade e força para ajudar aqueles irmãos que estão numa situação mais difícil do que ele. Estão todos no mesmo barco, porém ele está melhor. Essa é a dor de fora para dentro. É você estar num ambiente hostil, não se deixar contaminar por esse ambiente hostil e ainda proporcionar um pequeno bem-estar àqueles irmãos que te rodeiam. Essa é a dor de evolução. Você está sofrendo uma dor, mas ao mesmo tempo você está evoluindo. Ela está de fora para dentro. Proporcionada pelo meio externo, leva o espírito ao progresso e à evolução. Porque você consegue, no meio de todo aquele ambiente hostil, você ainda consegue trabalhar para o bem, de fazer o bem. Isso você pode viver ali, pode ser médicos, profissionais que vão para lá, não só médicos, vários profissionais que vão para aquele ambiente hostil, mas que desenvolvem ali a sua tarefa profissional, a sua tarefa pessoal de ajudar o próximo. Essa é a dor evolução. Ele está evoluindo sem ele perceber, porque a vontade de servir é tamanha que ele não pensa no seu sofrimento. Enquanto a dor e expiação é consequência de um mal, ou seja, você fez algo mal e agora você está reparando,
A dor evolução é um fortalecimento para o futuro. Certo? Então, você resgata porque você fez alguma coisa ruim. Então, agora você está resgatando, tá? E pagando, digamos assim. Já a evolução, não. Você não tem o que resgatar, mas você está ali para ajudar. Então, você está se fortalecendo espiritualmente. Aí, nós temos fases da dor. Olha só. A primeira fase é o remorso. É um estado de algo que nos faz remoer o que fizemos de errado, mostrando as nossas falhas e os nossos deslices com relação à lei natural. Quando a gente descobre o que são as leis naturais, é tudo que estamos aí vivendo, você percebe que eu podia ser melhor, eu poderia ter feito melhor. É o remorso que acolhe. E a segunda fase é o arrependimento. A segunda fase da dor é o arrependimento. Torna-nos mais humildes e mais acessíveis a Deus. Esse é o arrependimento. E a terceira fase é o resgate. Depois de remoída e arrependida, a falta deve ser reparada. Por isso, o resgate. E ela é a principal. Porque você está reparando, está resgatando aquilo que de mal você proporcionou a alguém ou a algo. O remorso, o arrependimento e o reajuste fecham o ciclo de uma determinada vida. Fecha. Você cumpriu aquela tarefa, mesmo sem querer. Normalmente é sem querer, você não percebe. E você fecha aquele ciclo de vida. Tiver aquele momento vai passar na sua vida, vai tudo desmanchar. Se você vier a desencarnar, ou quando vier a desencarnar, sua próxima encarnação será bem melhor do que essa. Tudo flui. E as enfermidades? A gente vai relembrar o seguinte, que saúde é o estado total de bem-estar, físico, mental e social. Doença é o estado resultante do desequilíbrio do espírito e que vai refletir no corpo espiritual e no corpo físico. A cura é o estado que aparece quando o espírito se reequilibra e que também se reflete nos dois corpos, espiritual e físico. Quando você se reequilibra, o seu espírito está pleno e o seu corpo físico recebe essa plenitude. É quando você se sente feliz e fortificado. Né? O homem é um ser eterno, a caminho da felicidade, procurando em cada encarnação a maturação psíquica e biológica que o leve à perfeição. Esse é o objetivo da nossa encarnação. É a maturação psíquica e biológica que nos leva à perfeição. A partir daí, no ser tridimensional, que é espírito, perispírito e corpo físico, o fiozinho que eu expliquei, né? Se pode encontrar a psicogênese. O que é psicogênese? Isso aí está no Evangelho. Desculpa, foi André Luiz que falou. O que é a psicogênese? É a origem e desenvolvimento dos processos mentais e psicológicos do corpo físico. Das enfermidades da alma também, como também defrontar as patologias que assinalam às criaturas humanas o seu transcurso evolutivo. O ser profundo, autor de todos os acontecimentos em sua volta, é o espírito, seja qual for o nome que lhe atribui. Certo? Então, nós temos essas enfermidades, elas têm origem na alma, como também elas podem assinalar as criaturas humanas no seu transcurso evolutivo. E a gente vai ultrapassando essas dificuldades e assim nós vamos evoluindo. Somos um todo não indivisível e toda doença é fruto da nossa condição moral, mesmo aquelas vinculadas às condições do planeta, pois nossa estadia aqui é resultado do nosso processo evolutivo. André Luiz é bem claro. Então, nós temos a existência certa, passamos pelas dificuldades que nós provocamos em encarnações passadas, ou então até nessa mesmo. Se você queria confusão com todo mundo, ninguém gosta de mim. Mas por que ninguém gosta de você? Você só queria confusão, então o problema não é dos outros.
aquela pessoa que casa 30 vezes, será que o problema são das 30 esposas ou dos 30 maridos? Pode, não é possível, porque 30 pessoas não se adaptem a ele ou ela. Alguma coisa está errada. Então, nós temos que perceber o nosso processo evolutivo. Aí, nós vamos conversar um pouquinho, falando de dor, sobre sofrimento, sobre doença, sobre o processo evolutivo e quais são os medicamentos do espírito. Porque da matéria a gente sabe, tem profissional chamado médico para a gente ir quando a gente está com problema físico. Tem pessoas que falam assim, não, eu vou ser espírito, vou tomar a família e vou ficar curado. Não vai ficar curado, porque o tratamento espiritual ele é paliativo, ele é paralelo ao tratamento físico. Senão, Deus não teria dado a oportunidade de termos na Terra médicos, ou advogados, ou enfim, profissionais que nos ajudam em vários setores da nossa existência. Então, quando estamos com um problema físico, temos que ir ao médico para tomar a medicação correta. Mas podemos, paralelo à medicação do médico, fazer o medicamento do espírito, que é o passe. Na casa espírita, tomar passe. A oração, orar quando vai dormir, orar quando levando numa situação difícil, orar. A gente parece que nunca faz, você não pode virar aquele coisa. Eu vou orar com o meu cachorro. Eu vou orar com o certeza. Também vai ficar fanático, né? Então, a oração é importante para nos manter vivos, para manter a nossa fé. Água fluidificada. Aqui no Flora, a gente tem um tratamento de água fluidificada às sextas-feiras, uma fluidoterapia. A pessoa traz a garrafinha e no momento do passe ela é fluidificada. Também é outro porquê. A espiritualidade médica coloca ali os remédios fluídicos que precisamos tomar junto com os remédios da terra. E fundamental, Evangelho no Lar. Evangelho no Lar é uma atividade simples de fazer. Escolhe um dia da semana, uma hora, que todo mundo da casa que for participar possa participar. Né? Tipo, terça-feira, 8h30. Toda terça-feira, 8h30, se bater no portão, bater na campainha, telefone, tocar, WhatsApp, não atenda. Aquela hora é a hora de você receber Jesus e seus prespostos na sua casa. Você escolheu terça-feira, 8h30. Toda terça-feira, 8h30, você senta na mesa. Se você não tiver ninguém na sua casa que possa fazer, vai para o seu quarto, até no banheiro você pode fazer. Abra o Evangelho. Leia uma página em voz alta, porque no nosso conselho nós estamos sempre cercados por livros espirituais. Se quiser fazer um pequeno comentário, faça. Se não, faça uma prece, abra o Evangelho, leia a página que foi aberta, se quiser ser seguido ou aleatória, e se quiser um pequeno comentário, depois faz uma prece finalizando aquele momento de oração, e antes você coloca na mesa copinhos d'água ou então uma garrafa de água para que seja bebida logo após o tubular ou até durante a semana. Esse é o rito tubular. Uma vez na semana, no máximo 40 minutos. Não vai ser mais do que isso. Né? E, olha, você vai sentir que a sua casa vai ter uma outra energia, você vai ficar melhor, tudo vai realmente fluir melhor. Porque orar sempre faz bem. E Emmanuel nos indica que, por intermédio dos quais benfeitores e amigos desencarnados nos reequilibram as forças através da inspiração elevada, apaziguando-nos os pensamentos, ou se valem de recursos mediúnicos espaços do ambiente, como aqui agora, fluidos estão sendo derramados sobre nós, a fim de nos propiciarem socorro à alma aflita ou às energias exaustas. Neste momento, as pessoas podem vir só quando não passa, mas quem está aqui desde o início, a espiritualidade já preparou para que derramemos os fluidos que todos nós precisamos para nos recarregar as energias. E o tratamento? Qual o tratamento que a gente pode fazer? Livrar-nos dos bichos velhos que pesam em nossas almas, que podem ser os sentimentos de rancor, de mágoa, as culpas,
através do esquecimento do passado, nos livramos dos ressentimentos. A cada encarnação, a gente tem um esquecimento do passado. O que nós fizemos na encarnação passada. Por isso, a gente tem a oportunidade de começar sempre, na encarnação seguinte. Outro tratamento. Livres de ressentir as dores velhas, estamos prontos para o perdão, que será como um bálsamo divino a derramar em nosso coração e nos acalentar. Livre das culpas, aprendemos a vivermos como ensinamento doloroso, útil e fácil ao nosso alcance, para aprendermos como não devemos fazer. Quando aprendemos como não fazer, lançamos-nos novamente ao trabalho e à vida, fazendo agora de maneira certa. Mas o melhor tratamento é o conjunto de ensinos trazidos por Jesus. Quais são? O perdão, o trabalho produtivo e benefício ao próximo, a solidariedade e o amor. Poderemos alcançar a cura para todos os nossos males, se a gente seguir o conjunto de ensinos trazidos por Jesus. Agora, que tal ser amigo da sua alma, do seu espírito, né? Se aqui como esse bonequinho aqui, hoje eu escolho a alegria. É um outro bonequinho também que fala, a alegria não está nas coisas, está em nós. Né? Então, como é que a gente pode ser amigo da nossa alma? Veja como coisas engraçadas, divertidas, alegres, bonitas, românticas, interessantes, instrutivas, espiritualistas, otimistas, coisas que vai te elevar, que vai te deixar leve. Né? Deixe as notícias ruins de lado, as conversas negativas, os livros e os filmes violentos e tristes, pois o que isso agrega de qualidade positiva em sua vida? Nada. Você vai ver um filme de terror, ou vai ver um filme de guerra, que mata 300, o diretor vira. O que agregou na sua vida positiva? Nada. Você vai dormir triste. Porque morreu tanta gente, você vai até ter sonhos que está sendo assassinado. Aí, o que ele traz na qualidade, na sua qualidade de vida, negativamente? Tudo. Então, positivo, as coisas ruins não traz nada de positivo. E de negativo, ela traz tudo. Por isso, vamos lá. E as coisas engraçadas, divertidas, instrutivas, espiritualistas, otimistas. E seja mais feliz, ame-se e cuide do alimento da sua alma. Esse aqui é o que a sua alma precisa. Seja mais feliz, ame-se e cuide do alimento da sua alma, que é através da oração, da boa ação, das conversas instrutivas. Né? Se for cuidar do seu corpo físico, hoje nós temos uma cantina com carnes deliciosas. Né? Precisa cuidar do corpo físico, mas da sua alma é a oração, o perdão, o trabalho no bem. É isso que Jesus espera de nós. É isso e para isso que nós reencarnamos, para evoluir sempre. Muita paz a todos. Muito obrigada, Rosângela, por essa belíssima palestra.